Bem-vindos ao canal Canto da Curiosidade. E hoje, exploraremos 10 mitos sobre o mundo antigo que muitas pessoas ainda acreditam. Já imaginou como era verdadeiramente o mundo antigo? Acredita mesmo que os dinossauros eram simples répteis? Que os gladiadores lutavam até a morte? Bom, chegou o momento de desvendar todos os segredos e revelar as verdades incríveis que por tanto tempo estiveram ocultas por detrás dos mitos. Vamos então desvendar toda a realidade sobre a aparência dos dinossauros, a misteriosa cor das pirâmides e os detalhes surpreendentes sobre a higiene dos romanos. Prepare-se para descobrir fatos intrigantes e repletos de descobertas fascinantes. Os dinossauros pareciam répteis. Na cultura popular, os dinossauros têm a aparência de répteis bípedes gigantes com pele escamosa, como os crocodilos modernos. É assim que são apresentados, por exemplo, no filme Jurassic Park, de Steven Spielberg. E, na época em que o filme foi rodado, tal imagem era considerada bastante científica. Mas as descobertas paleontológicas modernas mostram que os dinossauros eram mais parecidos com pássaros do que com lagartos. A maioria deles tinha penas, até mesmo o famoso Tiranossauro Rex, também conhecido como Teryx. Assim, os terríveis lagartos, na realidade, pareciam galinhas ou quios enormes, cheios de dentes, com garras e sem asas, moviam-se de acordo e tinham hábitos semelhantes aos dos pássaros. Mais uma coisa sobre o rugido monstruoso que assusta os espectadores nos filmes: os dinossauros ronronavam e arrulhavam como pombas. Os povos antigos seguiam uma dieta paleo. Recentemente, muitos fãs de um estilo de vida saudável têm se inclinado a pensar que retornar à dieta de nossos ancestrais distantes ajuda a nos tornarmos mais saudáveis. A popular dieta paleo contém apenas o que os antigos caçadores e coletores podiam obter: carne e peixe, vegetais e frutas, verduras e nozes. Não contém leite, grãos ou legumes. No entanto, na realidade, a dieta paleo moderna tem muito pouco em comum com a dieta dos povos paleolíticos. Contém muita carne e peixe, enquanto os antigos coletores tinham problemas com esses produtos. Mas as plantas, pelo contrário, não são adicionadas o suficiente. No passado distante, as pessoas até comiam raízes, flores e ervas que definitivamente consideraríamos não comestíveis. Por exemplo, nenúfares e cardos. Mesmo que tente, não conseguirá reproduzir uma verdadeira dieta paleolítica, pois, ao longo dos milênios, o mundo vegetal mudou e os frutos e raízes atuais não são em nada semelhantes aos que cercou nossos ancestrais distantes. Sem falar que era difícil preparar pratos tão complexos que abundam na dieta moderna, na ausência de fornos e multifogões. Os egípcios escreveram em hieróglifos. Pergunte a qualquer pessoa com o que ela associa o Egito Antigo, e ela nomeará pirâmides, faraós e hieróglifos, desenhos misteriosos que serviam como escrita e representavam utensílios domésticos, deuses, animais, pássaros e outras coisas. Os egípcios os usaram por quase 4.000 anos. No entanto, não se deve presumir que eles escreviam em hieróglifos o tempo todo. Segundo a pesquisadora Rosalie Davy, esses designs complexos eram usados apenas em ocasiões especiais. Os egípcios acreditavam que, se algo fosse escrito dessa forma, se tornaria realidade. Como resultado, os hieróglifos tinham um propósito mágico. Além disso, escrever com esses sinais leva muito tempo e é difícil. Portanto, os egípcios tinham uma escrita cotidiana, a chamada hierática e, mais tarde, demótica. Este é um tipo de letra cursiva que se parece mais com algo que usa letras normais. As pirâmides sempre foram da cor da areia. Nos filmes sobre o Egito, as pirâmides são sempre retratadas em sua forma moderna, cobertas por areia amarelada. Mas o fato é que, sob os faraós, as pirâmides eram brancas como a neve. Elas foram construídas em calcário branco, e a superfície polida da pedra refletia tão bem os raios do sol que era difícil olhar para elas. Um fragmento do revestimento da Grande Pirâmide de Gizé,
mostra a verdadeira aparência das pirâmides. Com o tempo, a pedra polida tornou-se irregular e coberta de areia. E se você acha que a Grande Pirâmide parece impressionante agora, imagine como era quando ainda era branca e brilhava ao sol. Os antigos gregos usavam togas. Normalmente, as pessoas imaginam os gregos antigos como atletas musculosos ou como filósofos de barba grisalha, também de constituição atlética, vestidos com algum tipo de trapo ou pano solto diretamente sobre seus corpos nus. Se você der uma olhada no livro de Jacques Louis-David Pintando a Morte de Sócrates, você entenderá do que estamos falando. Os especialmente interessados em história podem até se lembrar do nome desse cobertor parecido com um trapo, uma toga. Mas a verdade é que os gregos não usavam togas. Eles foram inventados pelos etruscos, que chamavam essas roupas de tébina. Mais tarde, os romanos a tomaram emprestada e deram-lhe o nome atual, toga. Os romanos costumavam pintar togas em cores diferentes e complementavam o fundo com padrões. E as versões brancas, candidatos, eram usadas por candidatos a cargos públicos, daí a palavra candidato. Os gregos preferiam vestir-se com tecidos drapeados em vários estilos, incluindo chiton, peplos e imation. Mas eles não foram usados no corpo nu. As roupas eram usadas sobre roupas íntimas perizoma, uma tanga usada por homens ou mulheres, ou outras peças de vestuário. No mito grego, Pandora abriu a caixa. Na mitologia, a curiosa Pandora, a primeira mulher da Terra, abriu o caixão que lhe foi entregue por Zeus, onde estavam guardados todos os problemas do mundo. Percebendo o que havia feito, ela bateu a caixa, mas já era tarde. Só restava uma esperança no fundo. Desde então, as expressões caixa, caixão, caixa de Pandora tornaram-se substantivos comuns. Mas no verdadeiro mito que os gregos contavam uns aos outros não havia caixa. Em vez disso, Zeus entregou a Pandora um pitos, um grande recipiente de cerâmica para azeite. Quando Erasmo de Roterdão traduziu a história de Hesíodo sobre Pandora para o latim no século XVI, ele confundiu paidas com outra palavra grega, pixis, caixa. E por causa desse erro, nasceu a expressão caixa de Pandora. Gladiadores sempre lutavam até a morte. Quando as pessoas falam sobre batalhas de gladiadores, imaginam que os guerreiros lutaram até a última gota de sangue em meio aos gritos e vaias da multidão. No entanto, pesquisas mostram que os gladiadores, na verdade, não morriam com a frequência que comumente se acredita. O professor Michael J. Carter afirma: a morte do seu gladiador na arena significa uma enorme perda de investimento. Antes dos jogos, quem quisesse participar deles alugava gladiadores dos treinadores. E se o lutador morresse, o patrocinador era obrigado a pagar quase 50 vezes o valor do aluguel. O treinamento e a preparação de um gladiador também custavam muito dinheiro ao seu dono. Portanto, os lutadores foram bem atendidos e, após a luta, o perdedor não era finalizado, mas tratado de eventuais lesões. Acredita-se que, de cada 10 brigas, apenas uma terminava em homicídio. Gladiadores tinham abdominais perfeitos. Mas uma coisa sobre os frequentadores do Coliseu. Graças a filmes como Spartacus, Gladiador e Centurião, imaginamos os lutadores de arena como atletas musculosos e bonitos, muitas vezes seminus. Mas os verdadeiros gladiadores dificilmente poderiam ser chamados de sonho de toda garota, porque seus músculos eram cobertos por uma trêmula camada de gordura subcutânea. Uma pesquisa realizada por antropólogos da Universidade Médica de Viena, que estudaram os restos mortais de lutadores, mostrou que eles consumiam pouca proteína animal, mas comiam muitos legumes e grãos ricos em carboidratos. O historiador Plínio também afirmou que os gladiadores eram apelidados de ordiari, comedores de cevada. Essa dieta ajudou a acumular gordura e protegeu contra lesões. As lutas de gladiadores nem sempre terminavam em morte, mas ainda eram sangrentas e cruéis. E um lutador bem alimentado tinha mais chances de evitar danos aos órgãos internos ao ser atingido por uma espada. Então os gladiadores definitivamente não eram caras com corpos perfeitos. Os romanos tinham excelente higiene. Alguns argumentam que se o Império Romano não tivesse entrado em colapso e as suas conquistas não tivessem sido esquecidas na Idade Média, eles estariam agora colonizando a galáxia.
Julgue por si mesmo. Os romanos tinham canos de água, esgotos cloaca, banhos e aquedutos. E na Idade Média, as pessoas jogavam penicos pelas janelas. Que degradação no curso da humanidade! No entanto, a higiene romana é muito superestimada. Os arqueólogos sabem que o povo romano antigo muitas vezes sofria em massa de parasitas intestinais, pulgas, piolhos e doenças como disenteria, febre tifoide e cólera. Sim, os romanos tinham banhos de vapor e banheiros públicos, mas a água do primeiro raramente era trocada e os banheiros estavam sujos. Além disso, os ratos costumavam morder as pessoas nos lugares mais inesperados. Para a higiene íntima foram utilizadas esponjas reutilizáveis em palitos esponja Stilo. Após o uso, eram jogados em um tanque com água suja à espera do próximo visitante. Os romanos também enxaguavam a boca com urina para manter os dentes limpos e a usavam como ingrediente em alguns medicamentos. Além disso, segundo o poeta romano Catulo, eram utilizados fluidos humanos e de animais. As pessoas no passado eram muito mais baixas. Alguns tendem a idealizar o passado e argumentam que, há milhares de anos, a Terra era habitada inteiramente por gigantes altos. Outros acreditam que nos tempos antigos as pessoas eram baixas. Mas, como mostra a investigação arqueológica, a população do planeta costumava ter aproximadamente o mesmo tamanho que temos agora. A altura média da população humana flutua. As pessoas ficam mais altas e mais baixas. Isso acontece devido a mudanças nas condições de vida. Nos últimos 150 anos, a altura humana média nos países desenvolvidos aumentou cerca de 3,9 polegadas 10 centímetros. Antes disso, estava a diminuir de cerca de 5.873,4 centímetros. No início da Idade Média para quase 5.667 centímetros nos séculos 17 a 18. Assim, o crescimento só aumenta quando as condições de vida melhoram e não apenas com o tempo. E assim, chegamos ao fim desse vídeo, desmascarando os 10 mitos sobre o mundo antigo, que muitas pessoas ainda acreditam. Espero que esta viagem tenha sido reveladora e que você agora conheça de fato a verdadeira história por detrás dos mitos. Ficou claro que a verdade muitas vezes é ainda mais surpreendente do que a ficção. Os dinossauros não eram répteis, mas sim criaturas fascinantes que desafiavam a nossa imaginação. As pirâmides, longe de serem apenas monumentos de pedra, escondem segredos sobre a cultura e engenhosidade dos antigos egípcios que merecem nossa admiração. E a higiene romana, embora diferente da nossa, revela um nível de sofisticação e cuidado com a saúde que nos faz refletir sobre nossa própria prática atual. Se você se surpreendeu com as verdades que desvendamos hoje, peço que mostre seu apoio. Dê um like no vídeo para que possamos continuar compartilhando conhecimento com você. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, garantindo que você não perderá nenhum dos nossos próximos vídeos. E, claro, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares, para que possam se maravilhar com os fatos e revelações que apresentamos nesse vídeo. E por último, mas não menos importante, deixe um comentário abaixo com suas próprias reflexões, perguntas ou sugestões para futuros vídeos. Queremos ouvir sua voz e construir uma comunidade que compartilhe dessa paixão que temos pelo conhecimento. Agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui. E até a próxima, curiosos!